para fazer a leitura do texto bíblico e solicito a todos que fiquem de pé. No livro de Ezequiel, capítulo 24, início do cerco de Jerusalém, comparação da marmita enferrujada. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nesses termos: no ano 9 do 10º mês, no dia 10. Filho do homem, escreve a data deste dia. O rei da Babilônia lançou-se contra Jerusalém hoje mesmo. Apresenta uma parábola à casa da rebelião. Tu lhe dirás: assim fala o Senhor Deus. Põe ao lume a marmita e mete água dentro dela. Acrescenta-lhe pedaços de carne, toda espécie de bons pedaços, coxa e espádua. Enche-a com os melhores ossos. Toma as melhores cabeças do rebanho, amontanha a lenha debaixo da marmita. Faz ferver os pedaços de carne e também os ossos que ela contém. Porque assim fala o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, ai da marmita enferrujada, cuja ferrugem não pode ser tirada. Tira os pedaços um a um sem ser a sorte, porque o seu sangue já está dentro dela. E ela colocou-o sobre a rocha nua, não o espalhou no solo para que a terra o cobrisse. Para aumentar a minha ira, a fim de me vingar, eu lancei o seu sangue sobre o rochedo nu, sem o cobrir. Por isso diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu vou fazer uma grande fogueira. Junta a lenha, atiça o fogo, coze a carne, prepara o molho, e que os ossos sejam queimados. Põe-na então vazia a aquecer em cima das brasas, para que seu bronze seja queimado, a sua imundície fundida e a sua ferrugem consumida. Mas os esforços são em vão, e a ferrugem não desaparece com o fogo. Lido o texto bíblico. Amém. Que Deus abençoe esta Câmara. Solicito o primeiro secretário, o vereador Davi Ismael, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 52ª Sessão Ordinária, terceira Sessão Legislativa, 17ª Legislatura, Câmara Municipal de Vitória, Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio Vivar, com a presença dos vereadores Fabrício Gandim, Luiz Emanuel, Reinaldo Bolamontes Marinho, Vinícius Simões, no exercício da presidência, estando o vereador Rogerinho afastado do território nacional para tratar das questões pessoais. Lido o texto bíblico pelo vereador Anderson Marinho, o Bom Pastor, Salmos 23. Compareceu o vereador Marcelão Namichek. Lido o expediente interno. Na hora das lideranças partidárias, tomaram a tribuna o vereador Luiz Emanuel, para falar que cumpriu mais uma etapa na sua função de educador, na construção de uma cidade mais civilizada e mais educada. O vereador Davi Devani Ferreira comunicou que fará audiência pública para tratar da obra Leitão da Silva. Na hora, os oradores inscritos tomaram a tribuna. Vereador Marcelão, para fazer um repúdio em nome do presidente Sindilimp. Davi Ismael, no restante do tempo cedido pelo vereador Marcelão, sobre o corte de número de garis. Disse que essa redução iria representar a sobrecarga. O vereador Luiz Paulo Amorim falou sobre a audiência pública. Vinícius Simões, nos 5 minutos, tempo cedido pelo vereador Devani, para falar que recebeu um grupo de professores que seu gabinete procurando conversar sobre reposição salarial. Lido e aprovado por maioria simples, 9 votos sim, 1 não, requerimento plenário 54, de autoria do vereador Davi Ismael e outros, que cria a comissão CPI para investigar o aumento da taxa de marinhos terrenos localizados. Com o encerramento da segunda fase, passou a leitura da ordem do dia, o projeto de lei 1 de 2015, solicitado pela vereadora com base no artigo 129, interrupção da sessão. Lido, ausentou o vereador Davi Ismael Zezito Maio. Projeto aprovado por 10 votos favoráveis. A ata lida, senhor presidente, como redigida. A presidência consulta o plenário se há alguma retificação a fazer na ata. Não havendo, a presidência considera aprovada. Solicito ao secretário a leitura do expediente interno. Não dá tempo para você ler, não. Aqui é interativo. É o certo. Não, então não vou ler. Então tá bom. Lida o expediente interno, senhor presidente. Indicações, projetos de lei, requerimentos de plenário,
moções. Não, Davi, tem que ler certo. Não, vamos ler certo, vamos ler certo. Ele vai fazer aqui. Não, se quiser ler certo, eu leio certo. Tem que ler tudo, né? Ok. Indicação 3079, vereador Vinícius Simões. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória providências para o aumento do número de funcionários responsáveis pela limpeza e manutenção do Parque Moscoso. Defiro. Antes da deferência, eu não sei como que vai aumentar o número de funcionários se diminuiu ontem, mas vamos lá. Indicação 3080, vereador Vinícius Simões. Encaminha estudos quanto à viabilidade de implementar uma nova linha de ônibus municipal que atenda o bairro Jardim da Penha e que inclui em seu itinerário a Avenida Beira-Mar. Defiro. Indicação 3081, vereador Vinícius Simões. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória que intensifique a fiscalização do cumprimento da linha 310 na região de São Cristóvão. Defiro. Indicação 3082, vereador Vinícius Simões. Indico o excelentíssimo senhor prefeito de Vitória fiscaliza e encaminha aviso de notificação ao proprietário do imóvel abandonado na rua Barão de Monjardim, no centro de Vitória. Defiro. Indicação 3083, vereador Vinícius Simões. Indico delimite espaço para pedalar dentro do Parque Moscoso, podendo ser criado uma ciclovia, ciclofaixa ou um local para que seja possível andar de bicicleta. Solicito ao presidente da Câmara, o vereador Namichek, que assuma os trabalhos. Indicação 3084, vereador Rogerinho. Indico que solicite a secretaria competente a substituição de lâmpadas do poste localizado na Avenida Hermínio Bleckmann, bairro Bonfim. Defiro. Indicação 3085, vereador Rogerinho Pinheiro. Indico, excelentíssimo senhor prefeito, senhor Luciano Rezende, que solicite secretaria competente o fechamento do buraco do professor Hermínio Bleckmann, em frente ao número 372, matéria do jornal de A Tribuna de ontem. Defiro. Indicação 3086, vereador Rogerinho Pinheiro. Senhor Luciano Rezende, que solicite secretaria competente que verifique a possibilidade de instalação de uma boca de lobo na Avenida Professor Hermínio Bleckmann, em frente ao número 421, bairro Bonfim. Defiro, senhor. Indicação 3088, vereador Vinícius Simões. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito providência contra o nivelamento dos bueiros na Avenida Vitória, em frente à Wagner. Defiro. Deve ser Vitória Wagner. Indicação, vereador Vinícius Simões. Recuperação da pavimentação asfáltica que afundou no beco Afonso dos Santos, bairro Boa Vista. Defiro. Vereador Vinícius Simões, indicação 3090. Indica a poda regular em rebaixamento da copa das árvores localizadas no bairro Romão. Defiro. Indicação 3091, autor Rogerinho Pinheiro. Indica que realize mutirão de limpeza na Rua do Congo. Defiro. Indicação 3092, vereador Rogerinho Pinheiro. Indica o prefeito, senhor Luciano Rezende, que solicite a execução da reforma da escadaria Paulina Maria de Souza. Defiro. Indico o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Luciano Rezende, que solicite à secretaria a limpeza e capina de toda a extensão da Rua Limiro, no bairro São Cristóvão. Defiro. Indicação 3094. Indico o vereador Rogerinho Pinheiro. Indica a possibilidade de instalação na Boca de Lobo, em frente ao CEMEI Pedro Felrosa. Defiro. Indicação 3095, Rogerinho Pinheiro. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória a instalação de um corrimão na escadaria Paulina, em frente ao número 251, no bairro Taboazeiro. Defiro. Indicação 3096, autor Rogerinho Pinheiro. A troca, aqui está toca, mas deve ser troca, da tampa da caixa de esgoto no bairro Taboazeiro. Defiro. Indicação 3097, autoria do vereador Rogerinho Pinheiro. Indicação, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória, senhor Luciano Rezende, realiza a troca de iluminação na escadaria no bairro Taboazeiro. Defiro. Indicação 3098.
Indica o prefeito que solicite secretaria competente para que seja feita a limpeza e a capina no bairro Bonfim. Refiro. 3.099. Indica o excelentíssimo prefeito municipal de Vitória que solicite secretaria competente para que seja feita a limpeza e capina no bairro Bonfim. Refiro. Vereador, indicação 3.100, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro. Indica ao prefeito municipal de Vitória, senhor Luciano Rezende, que solicite a limpeza e capina no bairro Bonfim. Refiro. 3.101, autor Rogerinho Pinheiro. Indico a limpeza e capina também no bairro Bonfim. Refiro. Vereador Rogerinho Pinheiro também indica de novo a limpeza e capinas no bairro Bonfim, só que agora na rua Hermínio Bleckner. Refiro. Vereador Fabrício Gandini, indicação 3.103. Indico ao senhor excelentíssimo prefeito municipal de Vitória que solicite a secretaria competente que intensifique a ronda realizada pela Guarda Municipal no bairro Consolação. Refiro. Indicação 3.104. Fabrício Gandini. Indica a troca da areia do parquinho que está instalado no bairro Santo Antônio. Refiro. Indicação 3.105. Fabrício Gandini. Que solicite secretaria competente, amplie a iluminação na Avenida Dante Michelini, na altura do viaduto da Vale. Refiro. Indicação 3.106. Autor, Fabrício Gandini. Indica a realização de estudo de viabilidade técnica no intuito de melhorar o trânsito no bairro São Cristóvão. Refiro. Vereador Vinícius Simões. Indicação 3.107. Indica reparo na rede de esgoto que está vazando na rua Padre Nóbrega, Cidade Alta, Centro. Refiro. Senhor presidente, essa indicação deveria ser para a Cesam, mas Vossa Excelência está deferindo. Tá bom. 3.108. A instalação, vereador Vinícius Simões indica a instalação de papeleiras em toda a extensão da Avenida Beira-Mar. Refiro. Vereador Vinícius Simões apresenta indicação número 3.109. Melhoria na iluminação na rua Barão Monjardim. Refiro. Vereador Vinícius Simões, indicação número 3.111, indica a instalação de uma academia popular da pessoa idosa na mini praça, localizada no bairro Bonfim. Refiro. Vereador Vinícius Simões, indicação para o nivelamento das tampas de esgoto na Avenida Fernando Norte, Sul, Avenida Dante Michelini, Rua Aristeu Aguiar e Avenida Jerônimo Monteiro. Refiro. Vereador Vinícius Simões, indicação 3.113, indica a poda de árvores e o rebaixamento da copa na rua Graciano Neves. Refiro. Indicação 3.114, vereador Vinícius Simões, indica o nivelamento da tampa de bueiro localizada à frente da residência número 74 na escadaria José Rufino, após o CEMEI Carlita Correia. Refiro. Indicação 3.115, vereador Vinícius Simões, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória que intensifique o policiamento da Guarda Municipal Comunitária no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Refiro. Indicação 3.116, vereador Vinícius Simões. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória que elabore um estudo de forma a adequar o tempo de fechamento semafórico da Avenida Saturnino de Brito, em frente à Praça dos Namorados, para aumentar a segurança dos pedestres na via, principalmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Refiro. Vereador Vinícius Simões, 3.117, indica a instalação de papeleiras e coletor seletivo na Praça Misael Pena, no Parque Moscoso. Refiro. Indicação 3.118, vereador Vinícius Simões, indica 6 caçambas de areia para o campo de futebol da Praia do Suá. Refiro. Na verdade, aqui é Enseada do Suá. Mas tá bom, bem-vindo.
Defere? Defiro. Leitura. Leitura da indicação 3.119, vereador Vinícius Simões. Nivelamento da tampa de esgoto do ponto de ônibus da Praça 8, no centro da capital. Defiro. Vereador Vinícius Simões, 3.120. Indicação da manutenção no muro da Igreja São Gonçalo. Defiro. Vai fazer manutenção no muro de igreja? Está indicando. A gente está definindo. Estou definindo. Vereador Siga Davi o seu Ismael, curso. 3.121. Que o Poder Executivo Municipal faça manutenção e reforma da escadaria no bairro Bonfim. Defiro. Indicação 3.122. Luizinho Coutinho. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória que seja feito pelo Executivo Municipal, através da Secretaria competente, o paisagismo no bairro Forte São João. Defiro. 3.123. Vereador Luizinho Coutinho. Indica que seja feito pelo Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providências quanto ao vazamento da tubulação de água no bairro Forte São João. Defiro. Vereador Luizinho, indicação de número 3.124, através da Secretaria competente, a reforma de toda a extensão da escadaria Ilma de Deus, também no bairro Forte São João. Defiro. Indicação 3.125, Luizinho Coutinho, indica a reforma da escada que dá acesso à praça e a instalação do corrimão no entorno da Praça do Cruzeiro, no bairro Forte São João. Defiro. Vereador Luizinho Coutinho, 3.126. Corrimão, instalação de corrimão dos dois lados da escadaria Ilma de Deus, próximo à Praça do Cruzeiro, no bairro Forte São João. Defiro. Indicação 3.127. Vereadora Neuzinha de Oliveira. Seja realizada a troca de lâmpadas de manutenção no poste de iluminação pública, na rua Aprígio de Freitas, no bairro Consolação. Defiro. Requerimento de informação. Vereador Davi Ismael. Requerimento de informação acerca da inclusão das aulas sobre combate ao preconceito e à diversidade sexual e religiosa no currículo escolar das escolas públicas de ensino fundamental. Em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voto de louvor 522, de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim. Ao Maruípe Futebol Clube, pelo seu aniversário de 25 anos. Em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voto de louvor 523, do Luiz Paulo Amorim, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Grande Vitória, do presidente Robson Sobrinho, pelo aniversário de 10 anos. Em discussão, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Sessão solene. Vereador Rogerinho cancela a sessão solene em comemoração ao Dia do Taxista, que seria realizada no dia 23 de julho. E agenda nova data para o dia 28 de julho. Encaminhe-se ao cerimonial da Câmara. Senhor presidente, lido todo o expediente interno. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa a ordem do dia com as lideranças partidárias. Antes, porém, a presidência tem a satisfação de registrar as presenças em nosso recinto de diversos convidados de fora do Espírito Santo, entre os quais o Marco Antônio Ferreira da Luz, da Câmara de Jataí, Goiás, presidente daquela casa, da Câmara de Vereadores de Jataí, o Jorge Assis e Lívio Costa, também da Câmara de Jataí, a Carla Bisol, que trabalha com as TVs legislativas, né? Assessora, a técnica, o Sérgio Figueiredo, da TV Câmara de Ribeirão Preto, e diretor da Câmara de Comunicação da Câmara de Uberlândia, Ademir Reis, e da TV Câmara de Uberlândia, o Ronaldo Ferreira. A todos as nossas boas-vindas. Aqui somos 15 vereadores
à inteira disposição dos senhores convidados. Se você do nosso cafezinho, voltem sempre aqui e estão convidados, se puderem, para assistir os nossos trabalhos na data de hoje. Os trabalhos que começam com o horário das lideranças partidárias. São 2 lideranças partidárias que falam por dia. Hoje, inscritos estão o vereador Rogerinho, que está ausente por viagem, vereador Luizinho, horário da liderança, por 5 minutos, em seguida o vereador Fabrício Gandini. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde, Vitória. Presidente, que me traz essa tribuna hoje, na hora da liderança partidária. Ontem, eu estive lá no bairro do Forte São João, vereador Fabrício Gandini. A situação da cidade de Vitória está complicada, a gente sabe, a situação está difícil. Todos os bairros você vai, uma reclamação em todos os aspectos. Mas as comunidades que mais sofrem são aquelas comunidades, a corda só quebra o lado mais fraco, né? Haja visto o que aconteceu aqui ontem, quando tivemos aqui o sindicato dos Sidilips, né, o sindicato dos garis, de que quando a situação está difícil, quando a gente vê os mais necessitados são os que pagam. Eu ontem acabei falando aqui, quando os empresários estão com os contratos altíssimos aí, que está arrecadando, jamais tira para dar um aumento digno aos trabalhadores. Mas quando aperta a situação, que teve que romper o contrato com a prefeitura, diminuiu, aí eles vão em cima de quem está precisando. Então eu subi lá no Forte São João e vi lá uma situação de um terreno que é da prefeitura, 600 metros quadrados, e aí, Rodrigo, a prefeitura pode, sem gastar nada, resolver aquele problema. Lá, um terreno de 600 metros quadrados, um matagal, muito lixo. Eu liguei para o secretário Fernando Rocha, e diante da situação da crise econômica que passa o município de Vitória, a gente não pode fazer uma obra naquele local, mas eu dei a sugestão para que pudesse lá limpar o terreno, joga uma areia, bota 2 traves lá, faz uma rede lá, faz a iluminação e dá para a comunidade usar, que não vai ter mais matagal, não vai ter mais lugar de botar lixo, porque a própria comunidade vai tomar conta daquele lá. São medidas simples, mas que a gente sabe que Vitória tem 23 prefeitos. A prefeitura de Vitória tem 23 secretarias. E parece que o prefeito Luciano, ele é um prefeito, mas os 23 secretários deles parece que são independentemente, cada um quer tomar conta da sua pasta de maneira diferente, para que não tenha harmonia. E o prefeito que prega uma gestão compartilhada, parece que não está tendo compartilhamento dentro da própria prefeitura, junto com o seu secretariado. Porque você vai na secretaria, conversa com o secretário de um jeito, e não adianta, companheiro, não adianta o cara, você ir procurar um regional, procurar uma secretaria e falar que a prefeitura está com dificuldade, porque a população não quer saber disso. A população não quer saber. Nós temos que arranjar uma solução. Uma solução, porque os munícipes pagam o seu imposto e quer solução. Não adianta ficar reclamando de que está difícil, que está sem dinheiro, que está... Isso aí não é resposta para quem paga imposto e nem para o vereador quando vai buscar uma secretaria. Não adianta. Então o secretariado tem que ter paciência, porque eu vou te falar, eu estou
eu já estou até me acostumando, vereador Gandini, vereador Namichek, de chegar no secretariado e levar chá de cadeira, porque eu não vou no secretário pedir nada para mim, não. Quando eu saio daqui, que vou lá na SEDEC, ou na Secretaria de Obra, ou na Secretaria de Esporte, eu não vou lá pedir nada para mim, não. Eu vou lá pedir para a comunidade de que estão cobrando. O Campo do Leilão continua uma vergonha. Eu já falei que agora o prefeito Luciano chegou, que estava de férias. Prefeito, você estava de férias, talvez não tomou conhecimento. Mas eu gostaria de convidar Vossa Excelência para ir lá no Campo do Leilão, para ver a situação que se encontra aquele campo. E o secretário, eu conversei com o secretário, ele falou que não pode fazer nada, porque ele já tomou a providência que tinha que tomar e que agora não pode fazer nada. Minha gente, isto é uma brincadeira. E aí, precisamos tomar uma posição. Não pode permanecer uma situação daquela lá. Alô? Um abraço e obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Fabrício Gandini, pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde aos vereadores. Estou aqui com os nomes, primeiro, acho que eles já foram, os nossos visitantes, presidente da Câmara de Jataí, onde JK fez seu primeiro discurso, quando eleito presidente, e também Câmara de Uberlândia, que tiveram a oportunidade, conversei um pouquinho com eles, de conhecer os nossos projetos. O vereador Davi, que faz os sinais das libras, não faz mais? Talvez pudesse nos saudar através da língua de sinais. Vou pedir o vereador Davi para fazer uma parte em libras. Primeiro vou dar o bom dia, boa tarde. Quero só dizer que os professores surdos se fazem presente, pedindo, tive uma conversa, Tamira está ali, ela sim é ouvinte, se encontra, então facilita o diálogo, porque realmente é uma clara demonstração que nosso país, onde se fomenta a aula de inglês, onde se fomenta a aula de espanhol, se esquece da segunda língua oficial, que é a Libras. O pedido deles é pela regulamentação da atividade professor de Libras. Se a professora quiser vir aqui à frente, professora, quiser vir aqui à frente para a gente poder, que eles possam... Exato, que ela possa fazer a tradução. A tradução aqui do nosso plenário, que aí é bom que eles podem acompanhar visualmente também. E como de costume há o pedido, de interrupção, para que eles pudessem ter oportunidade de fala. Querem ficar aqui? Também. Está autorizado. Inclusive, queria, vereador Nami, nós temos nessa casa um processo que a mesa diretora passada deixou e está tramitando nessa casa, a criação dos cargos para o professor de Libra aqui na Câmara. Não professor, mas aqui que a gente tem essa interpretação constantemente. Foi protocolado no final do ano passado como uma medida que a gente precisava avançar, está previsto no nosso regimento que a gente tem esse acompanhamento, o concurso que seja realizado para que a gente possa ter esse acompanhamento e não passar por essa situação de ter que utilizar os próprios professores para fazer também. A casa tenha esse profissional aqui, então está tramitando essa casa, acho que a gente podia, até em sinal de respeito, buscar talvez uma urgência desse projeto, a criação dessas 2 vagas aqui para casa, para que a gente tenha esse profissional aqui na casa. E parabenizá-los pela luta e dizer que vamos levar a demanda, é uma demanda justa, importante. A cidade de Vitória é uma das cidades mais respeitadas em relação a esse acesso que dá a escola ter
as pessoas com o tipo de necessidades especiais. A cidade de Vitória é uma das cidades bastante elogiadas pelo Ministério da Educação. Então, eu acho que é importante a gente oficializar de fato esse cargo e parabenizá-los. Então, vou agradecer e pedir ao presidente Nami que a gente possa avançar com esse projeto. Passamos a hora. Tamires, só para ficar à vontade, se quiser ficar. O horário dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Zezito. E segundo, não, Tamires. Vereador Luiz Emanuel e Vinícius Simões. Senhor presidente. Quer que alguém fala aí? Tamires. Tamires. Ô, Tamires. É você, Tamires? Senhor presidente, eu quero ver se eu vou ser atendido também, porque aqui, quando eu peço, eu nunca sou atendido. Quero ver se pode. Eu quero ceder o meu tempo, que eu tenho, para alguém deles vir aqui, Tamires, e você, eles falam, ele vai falando em Libras e o contrário. O surdo fala. Algum surdo ou mudo tem alguma deficiência. O surdo aí também, o surdo. Tamires, eu gostaria que algum surdo, na minha hora, eu vou ceder para eles, que eu tenho gente que eu conheço, e dizer que essa casa tem que fazer o concurso, mas a prefeitura também tem que fazer. Já tem 7 anos ali que não faça. Então, eu quero que algum surdo venha para cá para fazer essas reivindicações. Essa reivindicação, como eu sou representante do povo, vocês vêm me falar que eu estou representando para vocês também. Meu tempo está, qualquer um de vocês que queira falar, vem aqui. O vereador Zezito está sugerindo, na prática, que a sessão seja interrompida para que a gente ceda o espaço para uma manifestação de 10, 15 minutos, vereador? Quanto tempo vocês precisam? Por mim pode ser até 3 horas. 5 minutos. Então nós vamos interromper nossa sessão por 5 minutos. Não, 5 não, meu tempo é 10. Ela sugeriu 5 aqui. Ela disse que vai tentar falar os 10. E aí, então, fica, senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão, a sessão fica suspensa pelo prazo interrompida pelo prazo de 10 minutos, conforme o regimento, para que a tribuna seja utilizada. Por favor. A Tamile e a Luana estarão na tribuna, por favor. Desce o microfone sem fio para ela. Tá bom isso aí mesmo, Davi. Não, porque quem está falando é ela, não é a Tamile. A Tamile está traduzindo. Obrigado por vocês aceitaram assim, um momento para a gente estar falando, né? Meu nome é Luana, eu trabalho na Prefeitura de Vitória já há 7 anos, aqui o Sul, todos os SUS aqui trabalham na Prefeitura de Vitória há 7 anos, então assim, são muitos anos de luta, né, muito tempo de contrato, a Prefeitura de Vitória sempre fala, vou abrir concurso público, aí o surdo pega, busca, faz informação, se especializa, né, antigamente não tinha, era só instrutor, só que aí o surdo buscou esse conhecimento, buscou essa formação, ok, mas aí agora, a gente não tem essa estabilidade, né? Eu fui formada pela Universidade Federal desde 2008, então, assim, a prefeitura sempre alega, não tem dinheiro, parece que o surdo não tem valor, poxa, a nossa vida não tem importância aqui na sociedade, tem várias pessoas ouvintes que são efetivas, nós somos iguais, temos o mesmo direito. Então, nós viemos aqui que nós queremos mostrar para vocês conheçam o surdo, nós estamos esperando a criação do cargo que é aprovado pelos vereadores,
e a realização do concurso público. Essa é a nossa luta. Nós não vamos parar até nós conseguirmos. Obrigada. A esperança. Vocês ainda... Tá. Vamos estabelecer, então, a nossa sessão. Suspender a interrupção. Senhor presidente, só para dar uma satisfação, o vereador Luiz Emanuel, presidente da Comissão de Educação. Eu acho que seria bacana, e eu gostaria de fazer parte desse encontro, dos representantes dos surdos com a Comissão de Educação para dialogar sobre o tema naturalmente. Essa já é uma prática do vereador Luiz Emanuel, mas, se assim concordar, fica convencionado isso, vereador. Bom, então vamos estabelecer a nossa sessão. O orador inscrito para falar, vereador Zezito Maia, pelo tempo de 10 minutos. E aproveitamos para agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dar 2 dados aqui hoje. Um dado que saiu na imprensa e parabenizar a Polícia do Estado do Espírito Santo, que conseguiu, ao menos em parte, desvendar esses roubos de arma, imediatamente, uma resposta da polícia, e dizer que o número de violência no Estado do Espírito Santo de abril e maio deste ano caiu 47%, em Vitória, que é um governo que está trabalhando, mas aqui, não vou ser hipócrita, veio do governo Paulo com o secretário, o André ficou no de Renato e continuou no de Paulo, que é um trabalho que está se dando certo. Não pode ser, eu penso, na minha humilde interpretação, apesar que uns acham que eu não tenho interpretação, que eu não sei ler, que eu não sei fazer isso, mas às vezes intelectuais que façam seus livros, eles têm que voltar e corrigir aquelas palavras que fizeram. Os relatos que fizeram do livro. Isso é da vida. Eu quero dizer que isso não é um motivo de orgulho, Luizinho, mas é um motivo que a gente sabe que o governo do Estado está trabalhando. Motivo de orgulho vai ser quando não tiver 0, né, vereador Luiz Emanuel? Se tiver 0 é um motivo de orgulho. Agora, eu costumo dizer que a pessoa ser honesta e não tem que ser aplaudido, não é coisa não. É um dever de todos nós. Você só tem que ser tão elogiado, vereador Luizinho, se você ceder um rins, um pedaço do seu fígado, ou quando a pessoa morre, aí você tem que elogiar que foi um ato. Mas aquilo de ser honesto é um dever meu, é dever de todos, isso não tem que ter elogio, não. E dizer, senhor presidente, que hoje, lá no Congresso, ontem, aliás, vai ficar tudo como é que estava, só que vai aumentar 5 anos. Se fosse um mandato de 5 anos, vereador Luizinho, eu ia já estar 25 nessa casa. Mas tem 20, e espero, eu sou totalmente diferente de muitos aqui, eu sou candidato à reeleição, espero, se for da vontade de Deus e do povo, estarei aí. Se não for, vou voltar para Platisuá, vou trabalhar na Assembleia, que sou efetivo, e nas minhas horas de folga que puder, vou vender o meu peixe final de semana, completar a renda. É assim que deve ser. Então, esses que estão aí agora, os próximos prefeitos, vereadores, vai ser 5 anos, não é isso? E... não, é os próximos, não, nós somos agora, vereador Lizinho, já é agora. Prefeito que ganhar os vereadores é 5 anos. Luizinho é candidato, não. Agora, aí, esses que estão, como o prefeito Luciano Rezende tem direito à reeleição ainda. Uma parte, vereador. E o governo ainda tem direito à reeleição. Se eu não me engano, é a partir de 2020. Ah, é 2020? Porque quem for reeleito só vai poder ficar 4 anos. Agora. E nós também. E aí em 2020 é que começa a valer isso. Entendi, excelência. Pelo menos por enquanto, né? Por enquanto. Então,
mas o mandato vai ser de 2 anos, não vai ser mais todos juntos. E dizer que quando a gente passa o olho na imprensa nacional e na imprensa que pega todos os estados, nossos países e nossos estados estamos verdadeiramente em crise. Hoje, no Jornal A Tribuna, eu lembro que foi no Jornal A Tribuna, estão dizendo que até o final do ano vai ter 1 milhão de desempregados. Você imagina, vereador Davi, 1 milhão de desempregados parando de comprar peixe, de comprar carne, de comprar calça, de comprar sandália, de comprar cueca, as mulheres de comprar shampoo, as necessidades femininas que são muito mais do que as nossas, que são masculinas. Não quer dizer que nós não somos vaidosos, usamos perfumes, cremes, tem uns que se depilam, tem outros que não se depilam. Isso o vereador Davi está rindo, não tem nada a ver, Davi, porque na opção sexual tem gente que se depila e é hétero, e tem gente que é cabeludo e não é. Isso é questão de gosto, que cada um tem o seu. Mas é a questão que a roda financeira no país, ela é interessante que ela deixa de funcionar. O vereador Vantos, o governador, eu acho também que o prefeito, vou falar de onde eu sou representante aqui em Vitória, o nosso prefeito, a preocupação é com pagamento em dia, porque você já imaginou um estado com pagamento atrasado e as prefeituras com pagamento atrasado, vai ser um caos, porque o país hoje, ele depende de 70% do comércio varejista. Para você ter uma ideia, o Grupo Pão de Açúcar, no Brasil, emprega mais que todas as montadoras de automóveis juntos, vereador Gandinho. Todas. O Grupo Pão de Açúcar. Agora, você imagina outros grupos que tem por aí. Imagina. Imagina ali o polo industrial da Glória. Mas eu vi aqui hoje também, senhores vereadores, tem uma notícia não muito boa para dar para o município de Vitória. É uma notícia ruim para o município de Vitória, vereador Luiz Emanuel. A partir do ano que vem, nós não seremos mais o primeiro em arrecadação, é a Serra. Nós vamos perder, que nesse ano que passou, se não tivesse problema de dotes, esses problemas, vereador Serjão, a Serra, vereador, já tinha passado Vitória. E o ano que vem, o município da Serra, com a perda do Fundap, a perda dos royalties, nós vamos perder recursos. Agora você imagina a crise, querendo ou não querendo, que todos nós, moradores, legisladores do município de Vitória, vamos enfrentar. Não adianta a gente ser governo e oposição, é a ordem natural das coisas, não podemos fugir do debate. Por isso que nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós falamos. Porque agora você imagina Vitória, nós acostumados com a qualidade de vida em Vitória, e nós vamos perder em arrecadação para a Serra. Nós vamos tomar um baque violento. Mas nós vamos ter que adequar a realidade. Temos. E essa casa tem que ter responsabilidade, vereador Vinícius. Aí eu falo no seu nome porque nós não devemos ficar falando se vai aumentar imposto ou não, vereador Vinícius, porque é um debate que eu não vou nem entrar nesse debate que a Vossa Excelência, quando a gente vai para, não sou a favor de aumentar imposto. Aí eu poderia provocar a Vossa Excelência, diminui o IPTU, que eu voto com a Vossa Excelência, diminui o ISS, já que é contra, que não pode. É insano é insano. Isso é insano, se nós formos votar. Mas o que a gente pode substituir? É não fazer de Vitória a cidade dormitório, porque Vitória não pode nada. Não pode ter uma casa de show grande,
não pode ter evento, mas aí tem que ser privado para trazer arrecadação. Tem uma responsabilidade aqui de votar o PDU ano que vem, mas discutindo com a cidade, porque assim a gente pode deixar só para depois da eleição, para a próxima Câmara, aí vem aquele papo, mas já passou, e daí, não já passou? Vereador Zezito, uma parte. Pois não, porque só para exemplificar, perdemos a Gramado, churrascaria Gramado, para Vila Velha, por algumas dificuldades da sua instalação ali onde era. Hoje Vitória, a Sarandi deixou de ser rodízio, então a gente não tem mais uma churrascaria na cidade de Vitória a rodízio. Aí você a não ser Vitória Grill, claro. Aí você perde R$1.000 de arrecadação aqui, 10. Outro dia eu estava falando com o vereador Gandini, eu não sei se ele levou para o executivo, vereador Gandini, cobrei de Vossa Excelência ficou de ver, nós temos que dar um jeito no nosso alvará. Ele acabou de falar. Porque o município querendo acertar, erramos. Nós também erramos que votamos. Nós não temos que afrouxar, mas nós temos que dar uma solução. Porque ficou muito difícil hoje você pegar um alvará. Luizinho. Ficou o alvará mais difícil. Nós temos que dar com essa, aí é aquele negócio, o castigo, o pão e o castigo. Nós temos que dar. Então, é isso que eu quero falar. Vereador Zezito. Por quê, pois não? Recebi aqui agora, torpedo. Goiabeiras fechado. Polícia Civil e vagabundo troca de tiro dentro de Goiabeiras. Senhor vereador, não cabe mais a parte, tem Vossa Excelência. Não, só para concluir, senhor presidente. Então, o que eu quero dizer? Nós temos que discutir o PDU com responsabilidade. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Emanuel, nós temos que discutir com desconto. Não dá para nós adentrar dentro dos bairros, mas nas vias principais, nós podemos fazer, porque se nós não fizermos, nós vamos perder para a Serra, para Vila Velha e para Cariacica agora. Nós temos que ter responsabilidade. Vitória, com todo respeito, não pode ser um Vaticano, uma cidade onde só tem, um país onde só tem a missa e o Papa lá. Nós temos que ter responsabilidade com a cidade, mas a Vitória tem que continuar a crescer, porque as nossas, só para concluir, senhor presidente, porque nossas receitas são vegetativas, e aí atrapalha qualquer governante governar Vitória. Muito obrigado. Próximo vereador? Vereador Luiz Emanuel, pelo tempo de 10 minutos, seguida. Vereador Vinícius Simões. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes das galerias, assessores e internautas, telespectadores da TV Assembleia, eu vejo que às vezes, vereador Vinícius Simões, Vossa Excelência, que é um historiador, assim como o vereador Namichek, a reputação do mundo moderno hoje, por nós mesmos, a nossa contemporaneidade, tenta dizer para o mundo que nós estamos vivendo a pior fase da história da humanidade. Eu tenho refletido sobre isso. Eu fico me perguntando se o número de terremotos que acontece no planeta hoje é maior do que acontecia, por exemplo, há 5.000 anos atrás. Se a corrupção que assola os organismos de governo é tão mais do que foi, por exemplo, no tempo de Cristo. Se a luxúria é maior ou menor ou igual a que era vivenciada há 1.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Enfim, o mundo piorou ou é igual? O que nos causa o efeito de imaginarmos de que vivemos tempos muito difíceis, piores do que já foram vividos no passado? Penso que primeiro nós somos senhores dessa nossa particular história no mundo de hoje.
Eu não vivi, ou se vivi não me recordo, no passado. Perdi, sabe qual jogo? Mas nesse momento vivo, existo e vivencio os problemas modernos, né? Com um elemento diferencial. Hoje tem internet. O que acontece no Japão eu fico sabendo agora, nesse instante. É imediato. Ou melhor, o que acontece em qualquer lugar do planeta hoje. As informações chegam de maneira avassaladoras, permanentemente, em profusão. Isso requer do organismo humano, da nossa capacidade de absorção, um comportamento diferenciado. Por isso que o ser humano hoje começa a fazer uma introspecção sobre qual é o nosso papel aqui hoje. Qual é a nossa capacidade de viver tudo isso, enfrentar tudo isso e não morrer com o barulho da bala. Ainda que algumas balas nesse momento estejam correndo lá por dentro de Goiabeiras. Coisas do mundo moderno, mas que não deixaram de acontecer nunca. Sempre aconteceu tiroteio em tudo quanto é canto do mundo, e daqui na cidade de Vitória é diferente. Eu não estou querendo minimizar o problema, não, está muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer que às vezes é o contrário. Às vezes a gente maximiza demais o problema, e a política é uma arte nesse aspecto, né? De simular quando é preciso e evoluir na arte, na arte cênica também quando é necessário. É impressionante a nossa capacidade, estou falando dos políticos, nossa capacidade de representar, de construir um personagem. E aí eu queria, a partir dessa pequena reflexão, estou aqui pensando no que falar, e não quero deixar de aproveitar meu tempo, de ver que papel é esse, vereador Namichek, que personagem somos nós hoje. Qual o papel que eu cumpro hoje como vereador de Vitória? O vereador Zezito acabava de dizer que agora, que as regras vão mudar daqui a pouco, é verdade, a partir de 2020, né? Terão ou teremos mais tempo para ser vereador em Vitória, talvez de 4 ou 5 anos, aqueles que estiverem aqui, aqueles que renovarem seus mandatos, enfim. Não sei nem se eu estou vivo daqui a 1 minuto, mas pode ser que a gente esteja daqui a pouco lá, né, vereador Luizinho? Mas e daí? Qual é o protagonismo? Qual é a nossa interferência agora, nesse instante? O que nós vamos fazer? E eu não estou falando isso para ninguém, eu estou falando para que eu mesmo me ouça. Dissimular? Fazer de conta? A política é um grande faz de conta. Os espaços da política nesse país, na verdade, são cenários para filmes de Fellini. É um grande teatro. O problema é que quem assiste esse teatro o tempo inteiro está cansado da mesma peça é a população. São aqueles que sofrem à porta dos hospitais, aqueles que acabaram de se manifestar aqui pedindo ao poder público que, por favor, nos arranje um espaço para a gente poder construir, não é agora, há 7 anos estão pedindo isso, construir vagas para que a gente possa exercer o nosso papel de educador de Libras. A mobilidade que a gente não consegue resolver, né? É a poluição, a neurose. Quer dizer, e aí? A gente vai fazer o que para mudar tudo isso? Ou nós vamos continuar sendo os mesmos personagens das mesmas peças representadas ao longo da história? Eu me pergunto isso, Max Tristão, o tempo todo. O que eu estou fazendo aqui? Para ser igual a tudo que passou, não vale a pena, pô. Não vale a pena, vereador Vinícius. A nossa responsabilidade enquanto ser vivente é transformar a realidade que a gente vive, até porque ela é péssima. Independente de no passado, há 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos ter sido ruim, eu não posso me conformar em achar que tem que continuar sendo tão ruim e não querer ser capaz de fazer alguma coisa para mudar o que nós estamos vivendo. Eu falo isso porque, como ator político, como um dos 15 vereadores dessa cidade, eu vejo às vezes a reunião de tantos que hoje falam sobre aquilo que não é feito, o que tem que ser feito. Tem gente que está no meio do movimento do magistério, por exemplo, hoje, que passou 8 anos na administração passada, não fez nada, e está batendo hoje como se fosse a grande novidade, reclamar daquilo que não foi capaz de fazer. Tem a oportunidade de fazer, não faz nada. Mas para voltar para a base, para cobrar aquilo que não foi capaz de fazer, é fácil.
É engraçado como as pessoas, como a gente tem a capacidade de destruição muito maior do que construção. Como é que perifericamente as pessoas se reúnem para cobrar aquilo que elas não são capazes de realizar, vereador Fabrício Gandini? Não são capazes de realizar. Porque todas as vezes que são chamados a demonstrar o que são capazes, falham. Falham. Mas é mais fácil jogar pedra no outro. É mais fácil apontar o erro. Ó, você está errado. Esquece que tem 3 dedos voltados para cá e qualquer defeito que eu seja capaz de chegar em alguém, eu tenho pelo menos triplicado em mim. E aí, isso eu estou falando da vida, do ser humano, do nosso dia a dia. Mas a gente pode remeter isso para a política e voltar de novo aos personagens que nós criamos para nós mesmos. Será que eu sou o Luiz Emanuel do dia a dia ou sou um personagem nessa tribuna agora, exercitando meu papel teatrólogo para poder cumprir um ritual para convencer todo mundo que eu sou bom pra caramba? Por isso que eu mereço estar aqui. Ou será que eu sou capaz de fazer uma autocrítica e dizer assim, puxa, vereador Luiz Paulo Amorim, eu acho que eu não sou nada disso, eu preciso melhorar muito até para poder cumprir de verdade aquilo que todo mundo espera que eu faça. Nós somos recheados de hipocrisia. Dissimulação é só um espaço a mais na hipocrisia que a gente vive. Divagamos aí pelo cristianismo, pela assunção de Deus nas nossas vidas, mas não somos capazes nem de arranhar a unha quando tivermos que falar uma verdade. Porque somos reis das mentiras. Somos absolutamente profícuos na arte de mentir. Dissimular, conviver com a hipocrisia, contar mentira para os outros. Esse é o espaço do teatro que não cessa de botar essa mesma peça, cansativa, enfadonha, que está todo mundo de sapato cheio de ficar assistindo, tá certo? Enquanto as pessoas caem mortas pelas ruas, por tiro, por facada, a violência cresce, sabe? As pessoas vão se insurgindo porque não conseguem mais ter acesso. É o morador lá do Forte São João, que o vereador Luizinho veio aqui dizer para nós, que às vezes falta a ele o acesso que o morador da Praia do Canto tem, e que às vezes se revolta. Não pode ter o tênis Nike que o outro tem lá embaixo. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade desigual, absolutamente desigual. E nós somos mestres em pregar a igualdade, na teoria. Mas na hora de agir, na hora de aproximar aquela cidade frente daquela outra mais igual, todos nós temos muita dificuldade, porque tem um sistema absolutamente, terminando, vereador Namichek, absolutamente corrompido por trás disso. O sistema que nos reúne é podre, é absolutamente corrompido. Tudo que nos cerca é corrompido. Tudo que nos cerca está se encerrando num mar de dissimulação, de hipocrisia, que só nos fazem nesse momento, só me faz nesse momento, ser capaz de tentar, com um pouco de muita modéstia, mas ao mesmo tempo com muita disposição em refletir o que eu estou fazendo aqui, para ver se a gente consegue, para ver se eu consigo daqui a pouco me melhorar um pouquinho mais para poder cumprir o papel que as pessoas esperam que a gente cumpra. Com a palavra por 10 minutos, vereador Vinícius Simões. Senhor presidente, antes do vereador Vinícius pronunciar lá seu pensamento do dia, eu estou achando aqui, porque a gente ser econômico tudo demais, senhor presidente, mas eu vou discordar de Vossa Excelência, assinando duas atrás, porque não tem folha, 300 folhas tem por mês nessa casa. Eu gostaria da Vossa Excelência, aquilo do que eu sou um dos vereadores mais econômicos no meu gabinete, pudesse retirar alguma coisa do gabinete, que pudesse cooperar com a Vossa Excelência, com o senhor, por isso que não dá para mim estar assinando aqui, ó, verde e verso. Isso é uma questão de... Nós temos que economizar para devolver para a população, vereador Gandini. Agora, na frente e verso, eu vou assinar por respeito ao presidente, para não dizer, mas eu gostaria que reunisse a mesa diretora para saber o que está acontecendo. Porque não é possível. Dinheiro tem, não dá para a gente devolver dinheiro para o executivo e deixar de ter papel para trabalhar. É só isso, presidente. Com a palavra, vereador Vinícius. Boa tarde a todos. Antes de proferir meu pronunciamento, eu gostaria de fazer uma cobrança ao vereador Namichek. Vereador, os mudos estiveram aqui agora há pouco, Vossa Excelência é o presidente que nós elegemos da Câmara, o regimento interno
já prevê a contratação de pelo menos, uma pessoa para poder traduzir. Então, que Vossa Excelência agilize esse processo, vereador, e marque a sua história como presidente da Câmara de Vitória, que deu direito e trouxe igualdade em relação a essas pessoas, vereador. É só um estímulo, não é uma cobrança, e que Vossa Excelência possa fazer isso o quanto antes. Mas eu queria fazer uma reflexão com a cidade a respeito do nosso estado, vereador Zezito. Sabia, vereador, que a história do Espírito Santo, Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência é um vereador estudioso e antenado. O Espírito Santo é uma história de abandono, vereador. Até o século XIX, o Espírito Santo foi denominado de Barreira Verde, porque o Império, na época do Império, fizeram uma estratégia com o nosso Estado para que ele se tornasse uma barreira para impedir as invasões estrangeiras em Minas Gerais, que era o local onde estava acontecendo a mineração. E a estratégia era fazer o que no Espírito Santo? Para impedir que os estrangeiros invadissem o Brasil, vereadores. A estratégia era não fazer nada. A estratégia do governo imperial, durante o século 17, 18, era não fazer nada no Espírito Santo. E parece que essa estratégia está de volta. Recuperaram uma estratégia de Dom Pedro II, vereador Anderson Marinho. Decidiram voltar a Barreira Verde ao povo capixaba. E quando digo não fazer nada, é falar do aeroporto de Vitória, que se arrasta há anos e anos e anos, com suspeitas de corrupção. Vitória e o Espírito Santo não possuem um aeroporto que integre o Espírito Santo ao mundo. O Espírito Santo é um estado isolado do mundo. O Espírito Santo é um estado isolado do Brasil. O Espírito Santo é um estado que impede que as outras pessoas cheguem aqui. Haja visto o show do Paul McCartney, que ele não conseguiu trazer os seus equipamentos através de aviões, porque o aeroporto de Vitória não comportava um avião maior que pudesse colocar os seus equipamentos, e teve que vir com vários caminhões, por exemplo. A estratégia da Barreira Verde, principalmente no governo federal do PT, governo atual, ela se fortificou. A estratégia da Barreira Verde de abandonar este povo, vereadora Neuzinha, de excluir este povo da federação, é bem provada quando você estuda o quanto que nós enviamos de impostos para a federação e o quanto a federação repassa de impostos para nós. O Espírito Santo tem se tornado a cada ano um estado pagador de impostos. O Espírito Santo tem se tornado a cada ano um estado que paga muitos impostos e recebe poucos impostos. Isso significa o quê? Isso significa que nós, capixabas, trabalhamos mais e recebemos menos do que em muitos lugares no Brasil. Os royalties que foram retirados das riquezas atuais do Espírito Santo, do petróleo e do pré-sal, é uma prova de que estão abandonando o nosso Estado. A retirada do Fundap é uma prova que a medida imperial de excluir o Espírito Santo da nação está sendo executada. O abandono das rodovias, que são máquinas de moer pessoas, é uma prova de que este governo atual do PT, sobretudo o atual, é mais uma prova de que não querem o Espírito Santo na federação, de que excluem e envergonham o povo capixaba.
O povo capixaba que sempre contribuiu com a federação. O povo capixaba que sempre foi pacífico em relação aos embates com a federação. E não é só a ausência de projetos, é a ausência da própria presidente, que nem sequer é que vem. E quando resolve vir, fica em território federal, coloca os pés no aeroporto e sequer pisa em território capixaba. Então, caros colegas e cidade de Vitória, o Espírito Santo parece não pertencer mais ao Brasil. O Espírito Santo parece não pertencer mais à federação. Pertence para enviar impostos, mas não pertence para receber impostos. Ter a devolução do seu trabalho. O capixaba que trabalha diariamente, o capixaba que trabalha com insistência, ver os partes do seu trabalho indo para outros lugares do Brasil. E outra coisa, vereadores, em vários momentos da nossa história, o vereador Nami Shecker pode comprovar isso, o Brasil sofreu e correu riscos de separações. Riscos de separações. No Rio Grande do Sul, com a revolta farroupilha, no Pará com a cabanagem, no Maranhão com a balaiagem, na Bahia com a sabinada. Em vários momentos, o Brasil sofreu crises de fragmentação. E por muito pouco, nós não temos um país bem fragmentado. E nós vamos caminhando assim. Quando chega o processo eleitoral, o Espírito Santo pertence ao Brasil. Quando acaba o processo eleitoral, o Espírito Santo não mais pertence ao Brasil. E nós vamos seguindo, trabalhando dia a dia. E a cada 2 meses de trabalho capixaba, por 1 ano de trabalho capixaba, pelo menos 3 meses não ficam aqui. Então nós, como vereadores da capital do Espírito Santo, dessa cidade, temos que falar e dizer que o Espírito Santo hoje é um dos estados mais abandonados da federação. É um dos estados mais humilhados da federação. Uma parte, vereador. É um dos estados que mais sofre a humilhação, do abandono, do descaso. E é muito fácil perceber isso, vereador Luiz Paulo Amorim. É muito fácil perceber isso. Quando se fala em aeroporto, quando se fala em rodovias, quando se fala da ausência das autoridades aqui. Então é um desabafo e uma reflexão que trago aos vereadores. Vereador Luiz Paulo Amorim. Vossa Excelência pediu a parte? Eu pedi a parte. Vereador Sérgio, perdão. Só para corroborar com a vossa reflexão, como é que o senhor avalia, dentro dessas inúmeras situações indesejáveis do nosso Estado, com essa notícia agora do aumento da taxa de marinho, quase 100% aqui na região nossa, aqui da região 5? Então, vereador, isso é mais uma contribuição que Vossa Excelência dá ao meu pronunciamento. Até agradeço a percepção do vereador, que além de nos abandonar e nos prejudicam, vereador. É um absurdo, é até difícil descrever o tamanho da humilhação que o povo capixaba está passando nesse momento. A humilhação que nós capixabas passamos nesse momento. E além de todas essas ausências, vereador Sérgio, Vossa Excelência ainda traz mais um fato, que é inclusive alvo, no bom sentido, da CPI levantada pelo vereador Davi Ismael, e que vai ser composta por os demais vereadores. Vereadores, eu acho que o Espírito Santo precisa se manifestar em relação a isso. O Espírito Santo precisa mostrar o seu valor. O Espírito Santo precisa mostrar ao país e a nós mesmos que nós precisamos lutar pela nossa independência. Obrigado. Encerrado o grande expediente, a presença solicita o registro eletrônico dos senhores vereadores para abertura da ordem do dia.
Vereador Luizinho, vereador Luiz Paulo Amorim, vereador Marcelão, vereadora Neuzinha. Havendo quórum, abrimos a ordem do dia. O primeiro projeto é o projeto de autoria do vereador Luizinho, que determina o fornecimento gratuito de medicamentos pelos pontos de saúde municipal, mediante a apresentação de receita de médico cadastrado ou não no SUS. A Comissão de Constituição e Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Saúde também pela aprovação, com emenda, e a Comissão de Finanças também pela aprovação, com a emenda. Maioria simples. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto entra em votação. Os vereadores que aprovam votem sim, os contrários votem não. Quem não quiser nada, desgarrar. É o que, vereador? Wi-Fi. Gerúndio, tá ligado o Wi-Fi? O Gerúndio sabe ali. Vereador Fabrício Gandini, vereador Sejão, vereador... Vamos encerrar a votação, vereador Gandini. Encerrando a votação. Foram 10 votos sim, 1 voto não e 1 abstenção. Projeto aprovado. Próximo projeto é o projeto de lei número 20/2013, de autoria do vereador Davi Ismael, que dispõe sobre a criação da campanha educativa Multa Moral nos estacionamentos públicos e privados. A Comissão de Constituição e Justiça deu pela constitucionalidade. A Comissão de Mobilidade Urbana também deu pela aprovação. E o voto da Comissão de Políticas Urbanas também foi pela aprovação. Maioria simples. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, ele pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto está em votação. Sim, aprova, não rejeita. Com muita moral, votem sim. Com muita moral, votem sim. E quem não quiser votar sim nem não, votem A. Estou encaminhando. Mas não venha me dizer que não estão presentes. Qual é o projeto, Fabrício? Muita moral. Qual é o projeto aí? Esse? Ô, Nando, você manda desligar o Wi-Fi para economizar R$20 também? Tá fora do ar, tá fora do ar. Gerúndio. Está fora do ar. Vereador Vinícius Simões. Terminando a votação. Não tem projeto. O projeto foi aprovado com 10 votos, nenhum voto não, 2 abstenções. Senhor presidente, justificar meu voto. Vossa Excelência, é regimental. Obrigado, senhor presidente. É regimental. Eu quero justificar meu voto porque eu não entendi o projeto do vereador Davi, né? E aproveitar também pela oportunidade, presidente. Vossa Excelência que pediu para desligar o Wi-Fi é pela economia também da casa? O Wi-Fi está desligado é pela economia?
Ele está fora do ar por problema técnico, excelência. Muito obrigado, excelência. Tudo sai do ar uma hora. Vereador. Obrigado. Presidente Nani, Pois não. queria só aproveitar que vai dar o encerramento da sessão. Vai dar. Os partidos. Não, porque o próximo projeto do Devani. Não, o próximo projeto do Devani ele se encontra ausente. A minha preocupação. Eu só queria informar aos vereadores que temos construído a composição da CPI da taxa de terreno de marinha. Então, aqueles que quiserem figurar, que haja um consenso para que a gente consiga informar o NAMI e na semana que vem consiga termos o início dos nossos trabalhos. Já a manifestação de 4, aguardo a manifestação dos demais. Senhor presidente, vou justificar meu voto. Nós estamos aguardando, só para lembrar, nós estamos aguardando os nomes, os nomes que serão encaminhados pelos respectivos líderes. Então, senhor presidente, exatamente nesse sentido. A gente está conseguindo Faz um construir apelo aqui aos embaixo, junto a todos. A gente está construindo uma comissão única dos vereadores, de consenso, né? Consenso, para a gente evitar aquele embaraço que um presidente, um líder quer, o outro quer. Então, assim, estamos construindo isso, aguarda a manifestação individual dos vereadores. Vereador Sérgio. Eu queria dizer que eu votei sim, o projeto é educativo, muito interessante, por isso votei. E pedir a Vossa Excelência também que o mais rápido possível faça a contratação do intérprete de Libras, que é como o regimento da casa prevê. Acho que é importante que a gente dê o exemplo, a Casa de Leis não pode infringir leis que ela mesma fez, certo? Aproveitar, pode me manifestar sobre isso? Deixa eu terminar, eu gostaria mesmo que o senhor se manifestasse. Queria dizer também que, em relação a esse episódio aí do aumento das taxas de marinha, até 100% em alguns locais, isso é um verdadeiro absurdo. E ontem eu assinei essa criação da CPI, que eu gostaria de, como um dos representantes da área mais atingida por esse imposto pré-histórico e nefasto, eu gostaria de participar tentando buscar uma razão para esse absurdo, para a gente ver se a gente consegue reverter essa situação na mesma linha em que o Congresso Nacional está fazendo, de tentar aliviar e corrigir essa distorção histórica. E também, senhor presidente, dizer que ontem nós tivemos aqui uma audiência pública, foi muito bem, a participação qualificada, até 9h30 da noite, vereadora Neuzinha, vereador Marcelão, vereador Gandini. Foi uma discussão muito interessante sobre a juventude e como as políticas de juventude estão sendo desenvolvidas pelo município. E eu entendo que uma das propostas é que essa Câmara se debruce sobre esse assunto, porque a juventude, senhor presidente, é o futuro do país. Então, nós temos que dar toda a atenção e priorizar verbas para esse setor que está carente de verbas, porque até agora um percentual ínfimo do orçamento foi destinado para contemplar essa parcela da população tão importante. Obrigado. Sobre a questão do concurso, é claro que o próximo concurso nós temos que contratar essas 2 vagas, próximo concurso. Isso já é um objetivo prioritário dessa casa. Como também não podemos desconsiderar a contratação por concurso também, de mais 2 contadores, que é uma exigência do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está exigindo, no caso da nossa Câmara, que já temos um contador, mais 2 contadores profissionais para exercer a função de contabilidade em alguns setores aí. Então, realmente, nós estamos pressionados por essa realidade, essa previsão que tem no nosso regimento e essa recomendação expressa do Tribunal de Contas. Nós precisamos realmente trabalhar sobre essa questão para que no prazo mais curto possível a gente consiga atender essas 2
exigências, não é favor, não é nada. É uma exigência que está imposta. A dos tradutores de Libras e dos contadores que o Tribunal de Contas está impondo. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Não, só fazer um comentário. Senhor presidente, já pensou se o vereador Zezito Maio viesse aqui na Câmara, ficasse 10 minutos, fosse embora, ou viajasse, amanhã era capa da Veja. Eu fico impressionado como essa casa... Fico impressionado. Tem hora que... É um teatro, né? Tem hora que o capeta no inferno fica se perguntando se vai ter vaga para esses bandidos que só fazem a maldade com a gente, vereador Sérgio. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, por favor. A internet voltou, ok? Vereador Marcelo. Senhor presidente, tá. Qual a resolução do Tribunal de Contas que ela não vai embora em relação aos contadores para ser contratado nessa casa? Eu gostaria, se tivesse resolução e ter escrito no meu gabinete se tem isso, porque... O que, excelência? A contratação dos dois... A recomendação do Tribunal de Contas, claro. Por escrito, excelência. Nós temos contadores, mas nós precisamos de mais dois. Um na controladoria, outro no... Entendeu? Sim, eu queria saber essa resolução e se Vossa Excelência pudesse passar no meu gabinete esse pedido de que o Tribunal de Contas fez a essa casa. Vereador Marcelão, isso é uma normativa que a Câmara é obrigada de fazer, isso eu tenho certeza. É isso aí. Vereadores, ao próximo pessoal, projeto... eu estou pedindo se Vossa Excelência puder trazer no meu gabinete, muito obrigado. Senhores vereadores, o próximo projeto é o projeto de lei 18/2015, de autoria do vereador Deivani, que está ausente. Portanto, está esgotada a pauta da sessão de hoje. Vamos encerrando a sessão. Antes de encerrá-la, no entanto, estamos convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, terça-feira que vem, no horário regimental, às 4 da tarde. Boa noite.